Paz e amor. Estávamos falando a respeito do procedimento dos guias em relação aos seus pupilos, né? Por que que eles procedem de tal maneira? Por que que eles são enérgicos, né? Que é para o benefício daquele próprio médium, que às vezes teima em continuar fazendo coisas erradas, seguindo caminhos que não é para ser seguidos e assim por diante. Cremos que devido a esses recursos drásticos, mobilizados pelos guias, como a enfermidade ou o acidente de sentido educativo, as criaturas visadas não melhoram de modo algum ante o socorro médico ou ante a interferência do médium. Não é assim? Realmente, nesse caso é bem mais importante e preferível permanecer doente o corpo físico do que adoecer o espírito na prática de atividades condenáveis. O sofrimento físico pode findar-se com a desencarnação, enquanto a saúde arruinada do espírito pode exigir alguns séculos para sua recuperação benfeitora. Não importa a fama e o poder do médico, do curandeiro ou do médium, no caso da doença disciplinadora, pois ela não cederá enquanto o espírito rebelde não modificar a sua conduta para melhor. A doença manifesta-se teimosa, insolúvel, porque atende a um processo redentor determinado pelo alto, só regredindo depois que o enfermo de corpo também se decide por uma vida útil e delicada aos princípios regeneradores da vida imortal. No entanto, desde que seja da vontade dos guias, a cura será fácil e até miraculosa, pois nesse caso o doente também recobra a saúde com um copo d'água fluidificada prescrita por qualquer médium incipiente, assim como recupera-se através do chá de erva receitada pelo caboclo curandeiro. É certo que o médium ou curandeiro que logra esse êxito depois pode se tornar famosos, atraindo multidões inquietas e provocando verdadeiras romarias de enfermos e mutilados. O povo facilmente os considera dotados de poderes excepcionais e capazes de salvarem as criaturas mais estropiadas. No entanto, não lhes tarda a decepção, porque se o moribundo salva-se devido a uma decisão espiritual superior, obviamente ele se recuperaria mesmo sem a presença do médico ou do curandeiro. Às vezes, a enfermidade brusca e implacável lança os homens mais robustos e sadios no leito de dor, justamente às vésperas deles prejudicarem o próximo pela aventura extraconjugal, pelo negócio ilícito ou pela empreitada política menos digna. Malgrado a sua inconformação e o seu abatimento moral, eles são obrigados a reconhecer a sua impotência ante o sofrimento redentor e a inutilidade da assistência médica. Em verdade, os valores definitivos do Espírito Eterno e geralmente subestimados durante a saúde corporal terminam por eclodir sob o guante da doença humilhante. Porventura, os guias só conseguem afastar os seus pupilos do crime, dos vícios ou das paixões perigosas
providenciando o encosto de espíritos atrasados? Advertimos mais uma vez que não pretendemos generalizar quanto aos métodos e providências espirituais disciplinadores, mas em uso pelos guias. Só quando eu falo todos os recursos pacíficos, eles então convocam certos espíritos amigos e obedientes, embora de graduação primária e de fluidos até mortificantes, para atuarem nos seus pupilos encarnados, rebeldes, e reprimir as suas atividades censuráveis. Infelizmente, ainda são raros os homens cuja conduta espiritual louvável os permite uma sintonia mais frequente com as faixas vibratórias espirituais da intuição pura. A instabilidade mental e emotiva, que ainda é muito comum entre as criaturas terrenas, isolam-nas das intuições salutares dos seus guias, motivo porque ainda fazem jus à disciplina corretiva e drástica, capaz de estorvar-lhe os impulsos pecaminosos. Conforme reza a tradição religiosa, o homem é inspirado à direita pela voz do anjo, que então aconselha a prática de virtudes mais sadias, e à esquerda recebe a sugestão capciosa do mal, simbolizada na figura temerosa do diabo mitológico. Assim, de um lado, ele recebe o convite evangélico para renunciar em definitivo às ilusões da carne e alçar-se às esferas resplandecentes. E do outro lado, o instinto animal ou Lúcifer exige-lhe a submissão completa ao mundo das paixões crepitantes e dos vícios sedutores, no sentido de impedir a fuga do espírito que há tantos milênios ele domina. Trava-se desesperado convite entre a luz e a treva, entre o espírito e a carne, pois no mundo oculto do ser, a personalidade humana impõe as suas algemas tirânicas, enquanto o espírito tenta a sua libertação definitiva. Os santos e os gênios podem explicar-vos isso, pois eles sentiram-se perturbados, exauridos e desalentados, quando em sua luta titânica tentaram a vitória do espírito sobre o desejo animal. Embora a alma forje a sua consciência do ser e do existir, no cosmo, pela disciplina e com a ação educativa da matéria, paradoxalmente ela só consegue a sua libertação definitiva depois que foi escrava dos instintos. Quando ela já é sensível à voz silenciosa de sua origem divina, então dispensar o corretivo drástico do alto, alcançando a sua felicidade só pelo convite angélico. E assim, caros amigos, o tempo é certo, voltaremos então falando nesse mesmo assunto, que nós, como todos os outros, são muito necessários.